תרשע אותנו, תהר מפשענו, שרים ענו שיר אהבה, תיקן את דרכינו. Eu vou chamar aqui o Lorisvaldo, que vai trazer para nós uma reflexão sobre a Parashá Bereshit. E nós estamos hoje estudando a porção Bereshit, que é emocionante estudar Bereshit, porque é uma porção complexa. Eu creio que não existe na terra um homem ou uma mulher que compreenda todos os segredos de Bereshit. Não, acho que não é possível existir. E fica sempre aquela ânsia, né, de entender, mas é impossível entrarmos em todos os segredos de Bereshit. E o Lorisvaldo colocou ali uma imagem fantástica, né, que expressa bem a obra da criação, o planeta em que nós vivemos, a nossa querida Terra. Que Adonai abençoe o Lorisvaldo. Pai, em nome de Yeshua, toma o teu filho nessa hora, em espírito. Que o Ruach Elohim, o espírito de Elohim, esteja sobre Lorisvaldo. Que ele seja usado por ti nessa manhã para trazer para nós revelações novas, entendimento novo sobre muita coisa desse texto, do que é tão fantástico. Usa o teu filho como profeta nesse lugar, nessa manhã, e que os nossos corações sejam como terra fértil para receber de ti um entendimento novo. Nós te pedimos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Shabbat Shalom a todos vocês que estão de casa nos assistindo e os que estão aqui conosco. Aqui eu tenho aqui. Mais uma vez, Shabbat Shalom, a gente estava fazendo os ajustezinhos aqui. Eu quero dizer que esse Shabbat para mim é especial, justamente por causa dessa Parashá. Essa Parashá, ano passado, foi o nosso Rosh quem ministrou, e o desejo no meu coração nasceu naquele instante. Eu disse, poxa, eu quero um dia ministrar essa Parashá. E de 8 meses para cá eu fiquei com aquele desejo no coração. E aqui, durante a semana, no início da semana, ele me convidou. Eu já estava esperando, eu já estava assim ansioso. Eu disse, poxa, será que a Adonai vai me dar essa oportunidade? Porque realmente não tem Parashá mais rica em detalhes, onde a gente realmente não consiga extrair tudo o que ela tem para nos ensinar. A nossa mente humana não consegue decifrar todos os segredos que nós temos escondidos nessa Parashá. É algo sensacional, é algo que foge da nossa compreensão. O Criador não tinha como explicar tudo o que ele fez de forma detalhada para que o homem pudesse entender, até porque não teria livros suficientes para detalhar todo o processo da criação. Por isso que nós usamos da nossa fé, nós cremos que foi ele que fez todas as coisas. E hoje eu quero partir para uma direção talvez um pouco diferente de todos aqueles que já ministraram sobre essa Parashá, onde eu quero abordar uma visão mais complexa, uma visão onde a gente vai tentar enxergar o lado da ciência e unir o que a ciência hoje já consegue comprovar com o que a Torá já nos mostrava há centenas de anos atrás, há milhares de anos atrás. Eu coloquei essa imagem, mas não quer dizer que essa imagem que estava no início lá, eu coloquei, se Lucas puder colocar na tela aí, o primeiro slide, só para o pessoal ter noção do que a gente está falando. Essa imagenzinha que o Ross falou, realmente eu achei muito bonita. Na verdade, não retrata fielmente como o nosso planeta é. Não quer dizer que ele é tão redondinho assim, bonitinho. A gente sabe que essa bolinha tão perfeita aí é algo, uma montagem, não é a foto. Mas aqui eu quero retratar o que ele criou, parte da criação, como é belo realmente o sol, a lua, a terra, foi algo fantástico. Eu coloquei aí no primeiro slide algo para fazer com que você reflita. Ciência versus religião. Existe alguma forma de conciliar? Porque até então, na mente da maioria, se tem essa guerra
essa aversão. A ciência é inimiga da religião e a religião é inimiga da ciência. Não tem na mente da maioria das pessoas como conciliar isso. Até porque realmente a ciência às vezes força um pouquinho para tentar fugir do que a Torá nos ensina. Quando eles acham alguma evidência que pode até chegar próximo de comprovar, eles tentam criar uma teoria para tentar fugir daquilo. Então, na verdade, existe uma aversão maior da parte dos cientistas que não creem no processo de criação do que da parte religiosa para com eles. Nós enxergamos que tudo que a ciência tem descoberto, na verdade, só retrata o que a Torá já nos ensinava, pequenos trechos, a gente consegue juntar e consegue enxergar ali Adonai em tudo aquilo que o homem consegue comprovar, não aquilo que é teoria, porque o que se tem muito na ciência hoje é teoria. Teoria sem comprovação é apenas a mente humana tentando imaginar o inimaginável, tentando processar algo muito complexo para ela. A gente vai entrar em um assunto que talvez seja duro para muitos. E tem na minha família mesmo, quando eu vou para um assunto meio difícil, eles, isso aí eu não estou entendendo não, e deixa esse negócio para lá. Tem muita gente que gosta daquela palavra mais fácil. Olha, você vai vencer na vida, você vai ser, Adonai não vai deixar o mal chegar até você se você ofertar. Tem pessoas que gostam das coisas mais simples, mas a gente tem que aprender também a se aprofundar, não ficar só no leite materno. A gente tem que gostar de algo mais sólido, de procurar vestígios na Torá, e que aumentem a nossa fé, que mostrem que tudo o que nós temos hoje foi parte da criação do Eterno. E durante esse estudo, durante a semana, enquanto eu estava meditando sobre isso, coisas fantásticas me vieram à mente. Eu coloquei parte nos slides, outras eu vou expressar para vocês. Nem tudo veio do meu entendimento, boa parte veio de um livro que eu vou indicar para vocês no final, um livro de um rabino chamado Yosef, eu esqueci o sobrenome dele, mas Decifrando a Criação. Não, eu esqueci o nome dele. Decifrando a Criação, da editora Sefer. Fantástico tudo que ele coloca ali. A gente vai dar uma observada no próximo slide aqui. Uma frase desse rapaz aqui, que eu vi que ele era um escritor, mas eu não consegui muita informação sobre ele, mas é para a gente refletir a respeito disso. Ele diz assim, o universo e a Bíblia são 2 livros escritos pelo mesmo autor. Podemos falhar na tentativa de perceber sua compatibilidade, talvez porque ainda não deciframos todo o significado ou a realidade final de cada um desses livros. Então, isso foi dito também por Ellen White, uma pequena parte, não complexo como ele falou ali, que expressa realmente a realidade. A Bíblia e a ciência e o universo, tudo o que a ciência tenta descobrir no universo, é parte que veio do Eterno, do Criador. São 2 livros escritos pelo mesmo autor. A gente só tem na Torá um vislumbre pequeno. Eu criei, eu fiz, eu disse haja, e a gente vai ver como isso é complexo. Quando a gente acha que entendeu o texto, surge uma revelação nova. Eu tenho algo no final, deixei para o finalzinho, que eu achei surpreendente. Eu vi um rabino aqui do Brasil falando a respeito disso. Aquilo penetrou meu coração de uma forma tão forte, e eu fui e tentei colocar aqui da forma que eu acho que vai ser fácil o entendimento de todos. Tem um cientista famoso, Albert Einstein, que ele diz o seguinte: a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. O que eu quero que você preste atenção é que você tem como conciliar uma e outra, você não tem que entrar em guerra. Na verdade, uma acaba ajudando, auxiliando as outras. Não que Einstein fosse um judeu religioso, não era. Pelo que eu pude pesquisar, ele era agnóstico, ele não ia muito por isso. Tanto que ele relutou muito contra a teoria do Big Bang. Porque, diferente do que todos pensam, a teoria do Big Bang não faz você se distanciar do que está na Torá. A teoria que existia antes, sim, lhe distanciava. A teoria de Aristóteles e de outros, que dizia que a Terra era estática, ela estava já, ela era eterna e estática, ela sempre existiu da forma que é, ela sempre se mantém da mesma forma, não existe alteração, era o que a ciência acreditava, e isso sim ia de encontro ao que está na Torá.
Esse tipo de pensamento que durou milhares de anos foi o que deixou o pessoal cada vez mais distante. Diferente do que a gente pensa quando surgiu a teoria do Big Bang, houve uma resistência por parte dos cientistas. Porque a teoria do Big Bang, ele parte do princípio de que o universo teve um início. Por mais que exista uma briga aí com relação à contagem do tempo, pela ciência e pela Torá, a gente vai ver isso mais à frente, mas já é um ponto positivo. Eles têm noção hoje de que houve um início para tudo. Por mais que eles achem que houve uma explosão, eu já soltei muita bombinha. Eu nunca vi nenhuma bombinha que eu soltava explodia, criar nada. Na verdade, destruía tudo. Mas o pensamento do homem é que, diante dessa explosão de massa que houve tão gigantesca, o universo foi criado. Todos os planetas, micro-organismos, estrelas, sol, tudo. Eu acho mais complexo acreditar. Explosão geralmente deixa destroços e não cria algo tão belo como a gente vê hoje. O corpo humano, os animais, a natureza, o sistema que mantém a vida nesse planeta, e você vai estudar comigo, vai ver como o Criador fez cada componente para entrar em um processo perfeito e que a vida pudesse ser mantida aqui no nosso planeta. Então você precisa, na minha opinião, mais fé para crer que o universo veio através do princípio de uma explosão, do que crer que realmente houve um início e que existe um ser poderoso o suficiente que criou todas as coisas. Eu acho que se eu fosse um cientista desse que crê fielmente nessa teoria, que é uma teoria, não existe comprovação, a única comprovação que eles conseguiram foi de que o universo teve uma origem. A gente vai ver como foi isso. Para eu não atropelar aqui, eu vou tentar seguir os slides para tentar ser sucinto por causa do nosso tempo e tentar passar algo que seja compreensível. É um assunto complexo. Eu tive muito trabalho, eu pedi muita orientação de Deus para tentar botar os pontos principais que vocês pudessem compreender. Aqui tem um pequeno trecho. Os cientistas acreditavam que o universo era eterno, eu já falei isso, estacionário, e no início do século XX, Edwin Hubble, lembra de Hubble? Todo mundo conhece o telescópio, né? O telescópio Hubble, ele comprovou cientificamente que o universo estava em expansão. Ele, com seu novo brinquedinho, olhando o espaço, admirando, olhando as constelações, ele começou a fazer aquele processo. Eles começam a medir a distância entre as galáxias, entre os planetas, e tudo a gente sabe que é medido em anos-luz, que é o tempo que a luz levaria para chegar até aquele determinado ponto. Diante da vida dele, durante o processo de estudo dele, ele notou que algo extraordinário acontecia, que o universo estava em expansão. A distância entre as galáxias tinha aumentado depois de um passar de tempo. E em cima disso se criou um cálculo para determinar, então, o ponto principal, o marco zero, de onde tudo começou. Porque diferente do que se pensava anteriormente, o universo não estava parado. E a gente pode, deixa eu ver se eu coloquei no próximo slide, observar tanto na porção dos profetas hoje, que a gente leu, ele fala lá em Isaías, em mais de uma vez, eu coloquei um outro aqui só para mostrar, várias vezes na Torá, no Taná, a gente encontra referências a respeito disso, a expansão estendendo os céus, as galáxias. Ele coloca assim, Isaías 40, 22, ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Aí tem Jó, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. A paraxá de hoje, a porção dos profetas de hoje fala a mesma coisa, Isaías 42, a partir do versículo 5. A gente tem evidências o tempo todo nas escrituras de que o Eterno fez esse processo de expansão e que esse processo não parou. E o homem hoje, com os seus brinquedinhos eletrônicos, conseguiram comprovar que isso é verdade. E foi uma briga terrível no meio dos cientistas para fazer com que eles passassem a aceitar isso. Porque esse processo comprovava, então, algo que os religiosos diziam o tempo todo, que tudo iniciou através da criação do Eterno. Que, quando ele disse haja, e ele criou terra, céus e tudo que existe.
levou tempo, não foi da noite para o dia para isso ser aceito. Como foi que aceitaram isso? Diante dos cálculos que foram feitos, retroagindo o universo, da dimensão que o universo é, gigantesco. A gente não tem nem como mensurar, tem tanta coisa que a gente não entende, não alcançou, não tem como o telescópio alcançar tudo. Mas diante do que eles tinham visto, eles reduzindo na velocidade que o universo se expandia, eles fazendo o processo retrógrado, eles calcularam que o universo tem 14 a 15 bilhões de anos. Aí pronto. Aí os cientistas, pronto, então para mim eu aceito, porque aí vai totalmente contrário ao que a Torá diz, porque a Torá diz que tem menos de 6 mil anos, né, a criação. Então a gente estava aqui calculando 14, 15 bilhões, tá lindo, então pronto, agora isso é verdade. Eu acredito que essa teoria está certa e deixou a outra para trás. Só assim eles passaram a aceitar, e hoje, começou isso no início do século XX, algo recente, o homem conseguiu isso, conseguiu provar algo que a Torá já nos ensinava. O que acontece? Outro ponto que foi necessário para que eles aceitassem que tudo começou, que a teoria do Big Bang era verdadeira, que tudo começou a partir de uma explosão. Os cientistas precisavam de mais evidências, de um princípio, antes de aceitar a teoria do Big Bang. Então, em 1964, 2 investigadores, eu coloquei o nome deles aqui, porque você pode pesquisar. Chegue no Google, coloque lá. Tem um nomezinho aqui embaixo, Eco do Big Bang, Cosmic Microwave Background. Você pode pesquisar todas essas palavras e você vai ser redirecionado para sites científicos, onde você vai ver que tudo que eu estou dizendo aqui é verdade. Os cientistas precisavam de mais um ponto para eles fixarem a fé dele na teoria do Big Bang. Então, esses 2 investigadores que foram contratados por uma companhia de telefonia americana descobriram por acidente ondas de rádio vindas de todas as direções do universo. E essa foi a maior descoberta da história da cosmologia. O que acontece? Houve uma explosão, Big Bang. Pá! Muita energia foi liberada para criar o universo. Essa energia, segundo o cientista e pelo que se tem de conhecimento hoje, não poderia ser dissipada por completo. Algum rastro da criação através da explosão deveria existir. Em todo o universo deveria ter algum rastro, algum sinal. Entenda que tudo que você tem hoje, o seu celular, a sua antena de Wi-Fi, tudo emite uma radiação. É eletricidade passando pelo seu corpo, passando no ar, a gente não está vendo aqui agora. Tudo é eletricidade, no universo está envolto disso. E eles, com essa antena de rádio gigantesca apontada para todas as direções, eles captaram um sinal que vinha de todas as regiões do universo, de tudo que se foi criado, emitia um sinal. E eles disseram, esse é o eco, é o que sobrou da explosão do Big Bang. Eu digo para vocês, essa é a assinatura do Criador. Quando ele criou todas as coisas, a energia que foi liberada por ele para criar tudo, o poder dele está em todas as criaturas. Hoje a ciência mandou, segundo eles, dispositivos para o espaço para poder estudar melhor e comprovar. E estudos recentes declararam que é verdade, que existe um sinal único em todo o universo, em tudo que foi criado existe esse sinal. Tanto que houve uma brincadeira em um jornal americano nessa época, dizendo que quando você fosse ouvir o rádio naquela noite, você poderia sintonizar entre a faixa lá e você ia ouvir um ruídozinho ali, você ia estar captando pequenos trechos da radiação do Big Bang sobre sua vida. A gente sabe que o Criador criou todas as coisas, a gente sabe de onde vem essa assinatura que está em tudo o que foi criado, em todos os planetas, estrelas, em todas as direções para onde o homem apontar, tem a assinatura do Criador. Eu achei fantástico. A gente pode ver e comprovar que veio tudo de um único local. Não foi a explosão em si, foi a criação do Eterno. A assinatura dele está em todo local. Aí pronto, depois disso aceitaram a teoria do Big Bang. Tá tudo ótimo, tá tudo lindo. Como eu já tinha dito, eles só aceitaram por causa dessa divergência, aonde calculando tudo, retroagindo, você chegava a um marco zero que levava 14 a 15 bilhões de anos para ocorrer. Aí eu vou contar, não precisa mudar o slide aí não, Lucas, eu vou contar aqui uma parábola. É um pouco extensa, eu não coloquei no slide porque deu preguiça de digitar, mas é importante para que a gente entenda o que vai ser explanado daqui para frente.
É uma parábola adaptada em cima de uma parábola de Maimônides. Ele ensinava a respeito disso. Mas houve uma adaptação por esse rabino, aqui tem Yosef Bitton. Ele adaptou essa parábola e ficou fantástico. Para o nosso entendimento hoje moderno, é algo sensacional. Vocês vão entender o porquê os cientistas não conseguem compreender a criação. Ele coloca assim, ó, num belo dia, um grupo de alienígenas, seres robóticos, inteligentes. Quem nunca assistiu um filme com isso, hein? É fácil de compreender. Do planeta X, ou X, depende se for em inglês, planeta X, tiveram a oportunidade de fazer uma visita ao planeta Terra. Ao verem um ser de espécie humana pela primeira vez, acharam que seria uma sábia medida levar um espécime dessa recém-descoberta forma de vida. Eles raptaram Adão, um menino de 3 anos de idade que estava brincando com um trator de plástico amarelo em seu quintal. Levaram Adão para sua nave espacial e começaram a estudar esse fascinante espécime. Por 2 meses mantiveram Adão num ambiente especialmente adaptado, com oxigênio, água e alimento. Os alienígenas observaram e analisaram Adão cuidadosamente e dele aprenderam as bases da fisiologia humana. Após 60 dias, levaram-no de volta ao seu planeta são e salvo. De volta ao planeta X, eles formularam suas teorias a respeito da espécie humana. Haviam aprendido que os humanos comem através de suas bocas, respiram oxigênio através de seus narizes e precisam de espaço para se mover. Verificaram também que Adão ficava mais alto de um dia para o outro, embora muito vagarosamente, em cerca de 1,5 centímetros em 60 dias, os alienígenas formularam então suas primeiras teorias científicas em relação à expansão de Adão. Projetando a velocidade de seu crescimento em 1,5 centímetro em 2 meses, determinaram que Adão crescia 0,9 centímetros a cada ano. Aqui eles fizeram o cálculo por ano. Em 10 anos, concluíram que Adão estaria 90 centímetros mais alto. 20 anos mais tarde, ele teria crescido 1,80 m, e assim por diante, à medida que seu corpo continuasse a se expandir, sem fim. Os cientistas do planeta X estavam tão ansiosos para saber como Adão havia nascido, e a fórmula que desenvolveram para explicar os primeiros dias de vida de Adão era indutiva. Como ele se expandia sempre para cima, tudo o que eles tinham que fazer para descobrir como ele tinha nascido era projetar o filme do crescimento de Adão, fazendo-o voltar para trás. Foi isso que a ciência tem feito até hoje. Colocaram numa equação sua altura atual e a velocidade de seu crescimento e concluíram que no estágio inicial de sua vida, digamos, quando Adão teria 1 semana de idade, ele deveria ter aproximadamente 1,6 centímetros de altura. Pequenininho. O tamanho do salário do professor, né? Pequenininho. Tentaram, então, entender sua fisiologia nessas circunstâncias extremas. Alguns cientistas propuseram a ideia de que Adão provavelmente se alimentava através da sua boca com 0,031 gramas de comida e bebia aproximadamente 0,000131 litros de água por dia. Por causa do tamanho, eles fizeram uma proporção da quantidade de comida atual que ele comia para o tamanho do seu corpo. Os cientistas do planeta X tiveram muita dificuldade tentando estabelecer como os órgãos de Adão poderiam estar operando com tal intensidade. Fizeram a estimativa de que nessas circunstâncias extremas, todas as leis da biologia humana que tinham acabado de aprender sobre Adão não faziam sentido. Rebobinando para trás o filme da evolução de Adão, eles teorizaram que deveria ter havido o tempo zero, um momento inicial em que Adão teria a dimensão do seu ponto, que está no fim desse parágrafo, um pontozinho, um ponto final. Eu não vou seguir adiante porque aqui já deu para entender. Aqui eu creio que você já compreendeu essa parábola voltada para o que a ciência tem hoje. Os homens, com as suas mentes pequenas, que não conseguem compreender tudo, tentam calcular de forma matemática algo que não tem como existir, porque todo o universo foi criado em sua forma plena por Adonai. Quando ele criou o homem, animais e o universo, ele não criou a partir do ponto zero e isso foi se expandindo. Ele criou no seu tamanho já, digamos assim, adulto, completo, pleno. Então, você não pode
fazer esse processo inverso, achando que você vai achar um ponto zero e vai conseguir explicar, porque você vai fazer igual os alienígenas do planeta X, você vai ficar doido, como é que pode? Ele voltou a 1,6 centímetros e comia coisas microscópicas. Isso, nosso Rod está dizendo, conforme eles calcularam ali, se eles voltassem centenas de anos depois, ia encontrar um gigante, proporções absurdas, maior do que um prédio, porque eles não tinham essa ideia. Eles não compreendiam a fisiologia humana, de que o ser humano passa 9 meses na barriga da mãe, respirando através do fluido ali, se alimentando através do fluido. É algo simplesmente complexo para uma mente que não convive com isso, que não vive, não presencia, não entende. E assim é o homem não entende o universo, ele tenta decifrar algo que é complexo para a nossa mente, e em cima disso se criou essas teorias, mas a verdade, através do que está na Torá, você percebe que é muito mais fácil saber que o Eterno criou todas as coisas, que ele fez tudo. Não precisa colocar isso daí não. Aqui eu coloquei no próximo slide que a idade avançada do planeta Terra se dá por causa desse ponto que a gente acabou de abordar, através dessa explanação, dessa parábola. O homem não tem como fazer um cálculo preciso, mas através da fé, crendo e vendo os sinais da criação, você vai perceber que Adonai criou todas as coisas. A gente não pode desconsiderar a singularidade por trás daquele ato. A Torá sugere que houve 2 estágios distintos na criação do mundo. Pronto, isso é importante a gente ter em mente. Quando o mundo foi criado, 2 coisas ali, 2 processos distintos foram feitos por Adonai. A criação chamada ex nihilo, que é a criação, a formação a partir do nada. E logo após, a formação de todas as coisas a partir daquilo que foi criado. Observe, a gente vai ver, eu coloquei um slide com o passo a passo da criação, a gente vai ver mais à frente, mas Adonai, no princípio, ele criou céus, terra. Um ponto interessante que a gente vai ter que discutir a respeito do Ruach. O Ruach, como é conhecido hoje por muitos e como é traduzido nas Bíblias cristãs e até nas Bíblias judaicas em algumas, o Ruach como Espírito de Deus, algo que na minha concepção eu sempre achei complexo de entender, difícil de entender, uma terra sem forma e vazia. Tohu vavohu. Foi lido aqui mais cedo. A terra era sem forma e vazia. Tohu vavohu. Aí eu ficava em casa, quando eu comecei a minha caminhada na fé, pensando, poxa, a terra era sem forma e vazia. Se hoje é redondinha, então ela era um negócio meio tronchozinho assim, a Adonai foi lá, modelou. Depois, mais na frente, eu descobri que não é redondinha, coisa nenhuma, não tem aquela moldura. E que mesmo que ela tivesse uma forma parecida com esse controle aqui, ela tem uma forma. Não existe. O que é algo sem forma e vazio? Aí você vai para aprofundar o que essa palavra quer dizer. Você vai tentar entender o que Tohu Vavohu quer dizer. E a maior parte dos comentários judaicos clássicos e o próprio texto bíblico em si confirmam que Tohu Vavohu contém uma ideia diferente do caos primordial de tudo sem forma e vazio. O que Tohu Vavohu quer dizer está lá no Targum Onkelos, escrito há 1900 anos atrás, é desolado e vazio. Ou seja, o planeta estava desolado e vazio. Na nossa concepção de Marte, dos outros planetas que estão formados e que não, segundo a ciência, não tem capacidade de receber vida, não tem oxigênio, água nem nada. Se eu dissesse para você que ele está sem forma e vazio, você entenderia não. Mas se eu dissesse para você que ele está desolado e vazio, ele não tem condições de abrigar a vida, ficaria mais fácil. Então o nosso planeta não estava sem forma, ele tinha uma forma, ele estava vazio e sem condições de abrigar vida alguma. Aí entra todo o processo, tudo que Adonai criou, o seu passo a passo ali, hoje a ciência lhe mostra que são coisas indispensáveis para que a vida pudesse ser criada.
Aí a gente vai para o segundo ponto. Pronto, a gente já entendeu que a terra não estava sem forma e vazia, que ela estava desolada. Adonai criou céus e terra. E, na minha concepção e de vários rabinos, ele criou algo a mais ali. Ruach Elohim, ou Ruach, que hoje a gente sempre traduz como espírito, no hebraico clássico, ele significa vento. Ele é vento, Ruach é vento. Mas ele, como eu coloquei aí, deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu coloquei no próximo. No hebraico bíblico, Ruach significa apenas vento, mas o termo Ruach é um homônimo muito comum na língua hebraica. E pode também se referir à respiração, à alma, à inspiração. Isto é, um estado de inspiração invisível, intelectual, físico ou psicológico que conduz à ação, inspirando ou motivando os seres humanos, principalmente os profetas. Ou seja, o Ruach não é uma pessoa. Essa teologia de trindade nasceu principalmente a partir dessas traduções, que existia um espírito, a terra era sem forma vazia e tinha um espírito. Quando você pensa em um espírito pairando, você pensa logo o quê? Um espírito no formato de um corpo. A gente assistiu filmes e aprendeu assim, o espírito andando sobre o caos. Complexo, mas para a criação da vida era indispensável o vento. Para a criação de vida no planeta, para fazer separação, era indispensável o vento. Lembre-se que na hora de Moisés estender a mão sobre o mar, para que o mar fosse aberto, um agente da natureza, criado por Adonai, veio e fez a separação das águas. O vento, o Ruach, veio e separou e fez aquela parede de água, um vento forte. As paredes não se abriram sozinhas. Adonai usa os seus agentes. Em Salmos, acho que é o Salmo 104, ele diz que ele faz dos ventos os seus melahins, os seus mensageiros, os seus anjos. Isso, o vento, ele é o oxigênio, ele é o ar em movimento. Adonai precisava do agente, a gente vai entender mais à frente. É que é um assunto tão complexo que se vacilar eu acabo atropelando. Eu quero tentar seguir um passo a passo para a gente entender. Então a gente tem que tirar da mente isso. Não existia um bonequinho espiritual andando sobre a face das águas. A terra estava desolada, ele criou céus e terra, o Ruach, um vento forte estava ali para fazer separação, a partir do momento que ele determinou, fazer separação, e era necessário. Aí eu chego agora no ponto crucial para a gente entender. Eu listei o passo a passo. No primeiro dia, alguns estudiosos dizem que existe uma pausa, quando ele diz que e criou Adonai Elohim, céus e terra. Aí eles acham que houve uma pausa e que o tempo aqui pode ter sido longo para até o primeiro dia vir. Eu não vou levar em consideração isso, eu vou ler como que no primeiro dia, porque eu não vejo tanta base, existe uma discussão de milênios aí, de rabinos, e ninguém chega a uma conclusão exata. A gente vai ler aqui que no primeiro dia, da forma que está na Torá, céus, terra, vento e luz foram criados. Adonai criou luz também. Mas a luz do sol só foi criado mais à frente, lá no quarto dia. Pronto, não tem problema nenhum. Mas a gente, para criar, para Adonai usar o agente para modelar o planeta, ele precisava de luz. Tem algo interessante que eu quero que vocês pesquisem depois aí. O sol elétrico. Eu esqueci o nome. Eric Dorla, o cientista que fala a respeito do sol elétrico. Ele é discípulo de uma das maiores mentes da nossa geração, da geração passada. Ele, dito por Einstein, ele era o cara mais inteligente. O pessoal chegou em uma revista, fez uma entrevista para Einstein e disse: como é que você se sente sendo o homem mais inteligente do mundo? Ele disse: eu não sei, eu não sou o homem mais inteligente. Pergunte para Nikola Tesla. Nikola Tesla teve o seu nome por muitas gerações bloqueado, esquecidos pela ciência. Por quê? Porque ele foi de encontro a todas as teorias que os homens tinham e que não condizia com a realidade. Ele conseguiu, na época dele, transmitir energia Wi-Fi com aqueles postes gigantes. É claro que ele
deixou uma cidade inteira na escuridão tentando fazer os experimentos dele, queimou tudo, gastou a fortuna dele consertando o que ele quebrava, mas ele era um gênio. E esse Eric Dorland é discípulo de Nikola Tesla, e ele, através dos estudos, das fotografias, de tudo que ele tem hoje, ele prova que essa singularidade que é o Sol, ele não é conforme a ciência determina hoje, com essa distância absurda da Terra, que não existe fusão, e a explicação dele é a mais lógica que eu já vi. Não existe fusão, o Sol é como um reator elétrico, tanto que você está aqui hoje, na superfície do planeta Terra, o Sol lhe esquenta de uma forma, você decola e vai para altas altitudes, e o calor lhe alcança da mesma forma. Se você está próximo de uma fogueira, numa distância onde o calor não lhe incomoda, quanto mais próximo você chega dela, mais quente ela se torna. Me explique como é que esses satélites e essas naves espaciais que eles mandam para a atmosfera aí, sobrevivem lá, com o calor que a gente tem aqui, como não seria lá com esses materiais, se o Sol não fosse da forma que esse Eric Dorland ele chega a explicar. É algo fantástico, a explicação dele, e ele diz, o Sol ele é um agente de outra dimensão, eu não sei explicar de onde vem. Ele é como uma singularidade aberta ali no tempo, no espaço, emitindo uma luz, algo que vem de outra dimensão. O homem não sabe explicar. Ele diz, eu não sei, não tenho como explicar, mas não existe fusão ali. O que existe ali é como um reator elétrico. E aí eu glorifico Adonai, porque Adonai criou a luz no primeiro dia. Era necessário para o processo de criação que a gente vai ver. Mas mais à frente, ele reuniu uma abertura para essa luz chegar na medida certa para que o homem sobrevivesse e criou os luminares. É uma explicação muito complexa a respeito disso. Se você quiser, pesquise. Eles têm relato lá de que do espaço você não consegue enxergar o Sol, somente da Terra, porque só pesquisando para você tentar entender. Eu não vou teorizar aqui porque questão de ciência é algo complexo. A mente da pessoa, quando está condicionada ao que já foi ensinada na escola, para mudar é difícil. O nosso Roche está falando aqui a respeito do livro apócrifo de Enoque, onde a gente consegue, através do livro apócrifo de Enoque, explicar muita coisa que a gente não consegue entender pela Torá, no livro dos profetas. Lá a gente consegue detalhes, e lá ele fala a respeito desses portões dimensionais no Sol. É algo fantástico, irmão, é algo fantástico, mas se você quer ficar com sua mente bloqueada para acreditar só da forma que a ciência antiga se mantém como verdade, você não quer ir adiante, porque os cientistas mais novos hoje discutem que até a gravidade, da forma que se entende, é uma ilusão, que não existe essa força de gravidade, que isso é algo criado para poder equalizar as fórmulas que se criaram, para não ter que desmantelar tudo que se tinha e reformular toda a ciência da forma que deveria ser. Então se criou essa gravidade, o que se tem é densidade, o seu corpo é mais pesado, mais denso que o ar, você fica preso ao solo. Aquilo que é menos denso do que o ar, quando você solta um balão com gases menos densos do que o ar, ele rompe a barreira e sobe. É algo fantástico, mas você tem que estudar. Eu não vou aqui me delongar nisso, eu quero que você preste atenção nisso. Primeiro momento, terra, céus, vento e luz. Água também, eu não poderia esquecer. A Terra, quando eu falo, é o planeta Terra, que estava coberto por água. Mas, no segundo dia, Adonai faz separação das águas. E como foi que ele fez essa separação? Ele fez o processo de evaporação, que a gente conhece hoje. O ciclo que você aprendeu na sua infância lá, da água, de evaporação, condensação, depressão, correr de volta para o mar, Adonai criou naquele dia. E dessa forma, hoje existe um oceano na nossa frente e um oceano acima de nós. A própria ciência mostra que a quantidade de água que existe suspensa no ar é absurda. 10% apenas da água que evapora cai em terra firme. 90% cai no próprio mar. Vocês lembram de algum momento da história onde choveu por 40 dias sobre a terra? O que foi que aconteceu? O oceano que está sobre nós caiu e a superfície voltou a ser como era. Adonai começou a moldar o planeta para deixar ele habitável. Pronto, separou as águas. E ele vai e, no terceiro dia, cria a terra firme, mares. E aí começa o processo de vegetação. Ele manda que a terra dê todo tipo de vegetação, árvores, tudo mais. Por que será que as árvores vieram primeiro que o homem?
Da onde é que vem o oxigênio que você respira? Se não tivesse árvore no planeta, você ia respirar oxigênio? Não existia oxigênio ainda. O planeta foi moldado e preparado. Agora é oxigênio. O planeta agora está oxigenado. Já está pronto para receber vida. Mas a quantidade de luz, quando ele criou, será que não seria fatal para o ser humano? Provavelmente. Aí ele foi e criou os luminares, o sol e as estrelas. Ou seja, a quantidade de luz que tinha afetaria o homem de uma forma nociva. Nesse estágio aqui, no quarto dia, ele criou o sol, a lua, as estrelas. E o sol tem a dosagem correta para manter a vida na terra. Só então, a partir do quinto dia, vem os seres vivos, peixes, répteis, aves, sendo criados através da palavra do Criador. O sexto dia, animais selvagens, ele se refere sobre a terra, o homem e a mulher também sendo criado. Eu achei interessante esse ponto aqui. Nessa parte aqui ele diz que homem, macho e fêmea foram criados. Logo no sexto dia. Mais à frente ele detalha a criação do homem e a criação da mulher. Mas no sexto dia ele já criou os dois. Será que a noção de tempo que se tinha nesse ato de criação é a mesma noção de tempo que nós temos hoje? Eu digo não, não tem como. Porque se você observar no relato mais à frente, quando ele fala como ele criou o homem, ele criou o homem, ele viu que não era bom o homem ficar só, mas primeiro o homem teve um trabalho que ele fez, está lá narrado. Todos os animais criados vieram até Adão para que ele nomeasse, desse nome a todos. Será que em um dia normal nosso, um ser humano, mesmo com a sua capacidade mental, que Adão era pleno, é nesse ponto que a gente vai chegar mais à frente, o seu intelecto era pleno, será que um dia daria tempo de todos os animais virem até ele para que ele nomeasse todos os animais? Um dia de 12 horas, 24 horas, a gente poderia colocar dia e noite, que de noite viesse coruja, viesse tudo para ele. Será que daria tempo? Eu acho que não. Eu acho que o tempo, eu creio, o tempo nessa época aqui passava de forma diferente. O homem ainda não tinha pecado a ponto de perder a sua possível eternidade. Ele não era eterno ainda não tinha comido da árvore da vida. Ótimo. Mas o tempo para ele, nesse momento aqui, é diferente. Ainda é diferente. A contagem de tempo ainda é diferente para o homem. Eu achei interessante. E o sétimo dia ele cria o Shabat. Essa paraxá é fantástica. Daria para você fazer, como esse rabino, ele escreveu um livro usando apenas os 3 primeiros versículos dessa paraxá. Essa paraxá é tão rica que você pode passar o dia aqui falando e não termina e vai no próximo e você tem muita coisa para explanar. Mas o nosso tempo é curto e isso era o principal que eu queria que você entendesse. O que a ciência hoje lhe diz que é necessário para manter a vida, Adonai seguiu o passo a passo. A Torá, Moisés escreveu numa época onde ele não tinha esse entendimento que nós temos hoje, que a ciência tem hoje. Ele escreveu através do que Adonai ditou para ele algo que hoje a ciência explica como sendo ciclo, para que exista vida na Terra. Eu acho isso fantástico. Eu acho que a gente tem que agradecer e louvar a Ele por hoje a ciência conseguir comprovar algo que já estava escrito aqui e a gente consegue extrair isso e melhorar nossa compreensão de como o Eterno trabalha. Ele criou os elementos principais para a formação da vida e a partir dessa criação, terra, mar, céus, vento e luz, através de tudo isso, mais forte, mais denso para a gente pensar e remoer durante toda a semana, eu trouxe um entendimento diferente a respeito desse versículo aqui, em Gênesis 1, 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Eu sempre acreditei que Adonai conversava aqui, façamos, com o Mashiach, porque o Mashiach foi o primeiro a ser gerado por ele. Ele tinha que estar conversando com alguém. Alguns rabinos dizem que ele falou com os anjos,
os seus melarrins, porque os melarrins era quem ia lá e colocava em prática a criação e fazia e moldava tudo. Mas algo interessante que um rabino chamado Moshe Keller falou, me fez pensar, e aí eu aprofundei, sentei e li, e eu vi que ele tinha razão nesse ponto. Algo maravilhoso. Você volta a um versículo aí, você pode ler na sua Bíblia, e você vai ver ele conversando. Ele fala para as águas, ele fala que as águas devem produzir toda sorte de réptil, de peixes, ele fala para a terra, gere vegetação, e aí ele fala para a terra, gere os animais, pronto, a terra gerou. Mas o homem seria um ser diferente, seria um ser que levaria parte de Adonai, da semelhança com o Criador nele. Com quem será que Adonai conversou? Se eu disser para você que ele conversou com a criação dele, ele conversou com água e terra, ele falou, façamos o homem. E a ciência hoje diz que o seu corpo é formado 70% de água e todos os outros restantes do seu corpo é formado de minerais que existem na terra. Seu corpo foi formado de terra e de água. E ele precisou falar para a criação, façamos. Por quê? Porque no homem ele ia colocar algo que ele não colocou nos animais. Consciência, raciocínio, intelecto para criar. O homem cria, não cria como criador, como Bará, criar da forma que ele criou, a partir do nada. Mas o homem modela a criação ao qual o Adonai colocou para ele tomar conta. O homem tem uma mente criativa. Você é semelhante a Adonai não porque você é espírito. Você não é espírito. Essa compreensão de um homem tricotomista, bicotomista, isso é errado. Você não tem você não é corpo, alma e um espírito, não. Você é um corpo, você é um ser vivo, uma alma vivente. A sua alma são as suas emoções, o seu intelecto. E o espírito que está em você, na verdade, é o fôlego de vida que Adonai soprou nele, é parte dele em você e que vai retornar para ele um dia, como a gente aprendeu, vai voltar para ele, é a energia vital dele em você. Então, nesse momento, Adonai cria junto com a sua criação. A terra vem, modela junto com a água, porque para você fazer um bonequinho de barro só com a areia não dá, ela desmorona. Cria ali, faz a lamazinha, modela, e aí o boneco está lá meio molengo ainda, precisa do sol, da luz para secar. Seca o boneco, e aí ele vem e sopra naquele boneco o fôlego de vida, e você se torna um ser vivo, consciente, diferente de todos os outros, com intelecto, e nisso você é semelhante ao Criador. Eu achei isso fantástico. Eu cria de forma diferente, porque eu tentava achar uma explicação e não achava nada tão lógico como o que ele colocou ali, e eu achei fantástico. Eu agradeço a ele por ter, na verdade, eu creio, Adonai faz tudo perfeito. Eu estudando para achar, do nada surgiu esse tema no meu celular. Aí quando eu fui olhar, eu achei fantástico. O Criador é assim, ele vai e joga de bandeja para você, né? E eu passei a semana toda rindo à toa com isso. Eu crio de uma forma tão simples e que dá respaldo para criar a teologia da Trindade. A forma que você crê, baseado da forma que está escrito, sem um entendimento correto, você cria a teoria da Trindade, aí você começa a acreditar que é Deus Pai, Filho e Espírito, como se o Espírito fosse um outro ser, não fosse o próprio Deus que você serve, que ele mesmo diz que ele é Espírito, importa que você o adore em Espírito e verdade. E eu agradeço ao Orochi, espero que eu tenha sido o mais prático e sensato nas palavras, para que você tenha um entendimento correto, para que você possa meditar e entender que nós vivemos em um mundo onde só vamos ter completo entendimento naquele grande dia, quando a nossa mente voltar a ser como a mente de Adão era. A gente vai ter o entendimento completo, porque vamos estar preenchidos por completo da inspiração divina e conheceremos tudo da forma que deve ser. Shabbat Shalom. Loures, enquanto você estava falando aí, eu estava lembrando de uma tese que uma vez eu discutindo com um colega, né, discutindo ideias com um colega, eu falei para ele, a ciência pega, através de achados arqueológicos, por exemplo, aquele achado que deram até um nome, que falou muito no jornal, de uma mulher em um lugar aí, de um achado que deram um nome engraçado.
Não consigo lembrar agora, mas vocês sabem do que eu estou falando. Falou muito nos jornais de uma mulher que encontrou em algum lugar, em algum país aí, de uma mulher de milhares e milhares de anos. E se tenta criar toda uma ideia do ser humano, da origem do ser humano e tal, através de um achado. Aí eu fico pensando, analise, vamos supor que você... imagina um cientista que daqui a 100 mil anos achou 2 esqueletos de que viveram hoje, 2 pessoas que viveram hoje. O cientista achou daqui a 50 mil anos. De um anão, a espécie humana foi extinta e depois surgiu outra espécie e lá na frente um cientista dessa nova espécie encontrou 2 seres humanos, né? Cadáveres lá falsificados. Um anão e o cadáver do jogador de basquete que tinha aí, que tinha quase 2,10 metros, né? Aí eles foram criar... um achou do cadáver do anão e o outro achou do homem de 2,10 metros. A que resultado eles iam chegar se eles não se conhecessem, estivessem fazendo estudos separados? Totalmente divergentes. Ia criar toda uma tese em cima de um anão e o outro ia criar toda uma tese em cima de um semigigante de 2 metros e tanto. Se eles não se conhecessem, não trocassem ideia entre si, eles iam chegar a ideias totalmente diferentes. É isso que eu queria falar para confirmar com o que o Luiz está falando, da parábola do rabino. Fantástica, fantástica. Eu nunca vi algo tão bom nesse sentido de confrontar a tese científica. Que a ciência é boa, mas a ciência, quando ela quer deixar de lado a ciência bíblica, vamos dizer assim, a religião, não a religião como se conhece, mas a ciência bíblica, ela se torna aleijada e manca mesmo. Manca, porque fica andando no escuro. E nunca se viu, eu nunca vi, desde que eu nasci, eu nunca vi tanta paixão pela ciência como está se tendo agora. A necessidade de se dizer que eu sou amante da ciência, tem que seguir a ciência, nunca houve com agora. Porque tem necessidade de confrontar a ciência bíblica. E elas precisam andar juntas. É como Einstein falou, uma sem a outra não funciona muito. Que a Adonai nos abençoe. לא שאותנו תהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו